ligada aqui no YouTube da TNT Esportes. Agora já estamos em contagem regressiva para a estreia do Brasil na Copa do Mundo nesse sábado contra o Marrocos, depois de uma semana inteira de trabalho aqui em Nova Jersey, pós-amistoso contra o Egito. Uma semana intensa que começou com o corte do Wesley por lesão, a chegada do volante Ederson para o lugar dele e uma semana de trabalho também com muito mistério por parte do técnico Carlo Ancelotti, para não divulgar e não deixar vazar qual seria a escalação da seleção brasileira para essa partida de estreia. A gente vai falar um pouquinho aqui, né, Vitor, nesse vídeo sobre tudo que a gente acompanhou essa semana e de como a gente imagina que vai ser o Brasil nesse jogo contra o Marrocos, mas também trazer os principais destaques, análise em cima do que falou o Vinícius Júnior e Carlo Ancelotti nessa última entrevista coletiva, tentando decifrar, né, que Brasil a gente vai encontrar em termos de ambiente, também em termos de escalação nessa partida contra o Marrocos. Pelo que a gente apurou, na reta final ali da semana, nos últimos treinamentos, o Ancelotti acabou trabalhando mais com o time tendo Alisson no gol, Danilo do Flamengo na direita, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro, Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá, Matheus Cunha, Rafinha e Vini Júnior. Ainda revezou muito Douglas Santos na lateral esquerda, ainda testou Igor Thiago na vaga do Cunha, em alguns momentos Luiz Henrique no lugar do Paquetá. O que você acha que a gente pode esperar e que Brasil vai ser esse, pelo que o Ancelotti vai optar nessa reta final? Se a gente pegar o que a gente viu nos treinos da semana passada, inclusive um treino aberto de 2 horas, e a escalação, o time titular do jogo do amistoso contra o Egito, teve uma surpresinha ali, né? A gente projetava muito o Léo Pereira e ele veio com o Ibanez. Então acho que, agora eu não sei se esse aspecto de surpresa ele terminou para os amistosos e agora que está valendo ele vem com o que ele mais trabalhou. Acho que as duas laterais, eu estou muito convicto que os mais experientes, os de maior bagagem, ganharam as brigas. Então ele vai com Danilo na direita, Alexandre na esquerda. E aí só sobra mais uma dúvida, que é Paquetá ou Luiz Henrique. Eu acho que o Paquetá está na frente, mas não me surpreenderia se o Luiz Henrique aparecesse, até por uma dúvida tática que o Brasil tem. O Brasil, acho que ele tem muito bem definido 10 dos 11. Nessa outra dúvida de Paquetá ou Luiz Henrique, eu diria que está 70-30 para o Paquetá. Acho que é uma... Sim. Você vai por aí também? Sim. 70% Paquetá, 30% Luiz Henrique. Mas tem dúvidas táticas do tipo, vão exigir do Danilo atacar o corredor? E a volta? Numa volta que vai ter o Rahimi, que é um atacante caindo por ali, entrando em diagonal, é uma dúvida tática. Rafinha, vai mesmo ficar colado no lado esquerdo para ter ele próximo do Vini? E se ele fizer isso, vai abrir mão do Rafinha pelo lado direito, um cara para jogada, para 1 contra 1, para eventualmente cortar para o meio e bater? É uma outra dúvida tática. O posicionamento do Paquetá, você vai exigir que o Paquetá continue mais colado na linha de lado? Ou vai dar liberdade, até o próprio Paquetá falou, que se sente mais à vontade trabalhando, circulando por dentro. E pode fazer ótimas conexões com o Bruno Guimarães, né? A gente viu um pouco disso no primeiro tempo Matheus com o Cunha Egito. saindo da área. Então, assim, tem algumas dúvidas táticas que o Ancelotti não quis aqui dar de informação. Ele foi perguntado textualmente se era... Paquetá e Cunha se estavam dentro. Paquetá e Matheus Cunha estavam dentro, que também tem um pouquinho de dúvida, para mim 0. Mas na cobertura da seleção tem uma dúvida de Matheus Cunha ou Igor Thiago ou eventualmente o Hendrick. Para mim não é dúvida, eu acho que o Matheus Cunha começa. Também acho. Também, então, mas perguntaram e ele fugiu. Aquele negócio, jornalista emendou 2, 3 perguntas e ele falou, essa daqui que me incomoda mais, Deixa que eu respondo só a primeira. Eu vou responder só o que me interessa. Então acho que tem algumas dúvidas táticas, mas em peças eu acho que a gente só pode ser surpreendido com Luiz Henrique titular e o Paquetá como reserva, embora eu ache que o Paquetá começa jogando. No geral, o que a gente viu, eu acho, foi uma entrevista coletiva bem menos técnica e bem mais comportamental. Ancelotti falou muito sobre a estreia dele como treinador numa Copa do Mundo, se esse é o momento mais importante da carreira dele, sobre se ele se sente o técnico perfeito para a seleção brasileira. Muitas perguntas subjetivas, né, nesse sentido mais de comportamento, do lado emocional, né, que envolve também uma estreia como essa, do que perguntas técnicas de tática, de jogo, de escalação. Até poderia ter sido feita uma pergunta sobre os laterais, se ele optar mesmo por experiência ou se pelo vigor ali talvez usar o Ibanez e o Douglas Santos, mas o tema da coletiva acabou sendo muito pro lado emocional, sensível,
sentimental, subjetivo de relação com a Anímico, Copa né? do Mundo. Isso. Um pouco de anímico também, por exemplo. Ele teve que falar muito sobre a condição ou não do Brasil favorito. O Brasil sempre chega à Copa do Mundo como favorito. Eu acho que aqui a maioria das análises não coloca o Brasil entre os 3 favoritos ou 4 favoritos. Então isso foi muito tema e ele falou que espera que o Brasil consiga achar meios de se tornar um favorito ao longo da competição. Esse foi o tom da entrevista do Ancelotti, com muito respeito merecido e correto, muito respeito à seleção marroquina, que é uma seleção muito forte, não à toa, semifinalista da última Copa do Mundo. E de fato é isso, né? O Ancelotti é um técnico campeão, já ganhou todas as principais ligas do mundo, mas vai ser o primeiro jogo dele numa Copa do Mundo, a estreia dele numa Copa do Mundo, então é claro que tem um fator psicológico, emocional envolvido nisso. E aí, até entrando nesse tema, eu vou levar para outra entrevista, né? O outro personagem, que foi o Vinícius Júnior, e que pareceu estar mais tenso, apesar de toda a experiência, de estar acostumado com zilhões de holofotes no Real Madrid e na seleção brasileira, mas que parecia um pouco mais tenso, nesse caso não envergonhado ou, né, encabulado com o número de pessoas ali, que realmente a sala estava completamente lotada, mas pela pressão que ele carrega e que ele mesmo coloca em si, como a gente já falou aqui algumas vezes, né? Claro que a opinião pública, a imprensa, a torcida cobra o Vini do Real Madrid na seleção, mas a gente sabe que há muita cobrança e pressão dele mesmo para que ele entregue mais, para que ele decida mais. E a gente viu um discurso do Vinícius muito de: eu quero ajudar, eu quero que o Brasil seja hexa, não importa se eu vou fazer gol ou assistência, eu não quero ser a estrela, o protagonista, o melhor do mundo, eu quero ganhar o título. Mas também vimos um Vinícius que só no final foi abrir aquele sorriso, o Vinícius dos tempos do Flamengo, sobre isso, né? Você sentiu ele assim também? Senti um Vinícius tenso, um Vinícius, eu não vou dizer que com a expressão carregada, mas é um Vinícius com uma sensação de estar preocupado ou de estar sentindo que chegou no momento e que ele tem muita responsabilidade com o destino, com o desfecho do que vai acontecer com a seleção brasileira. Embora eu esteja aqui entendendo que ele sabe que ele tem essa responsabilidade, o discurso dele foi ao contrário disso, dele dizendo que ele está preparado para ajudar a seleção a conseguir as vitórias e dando a contribuição que ele puder, mas não com preocupação de ser o líder de gols ou líder de assistências ou ganhar os prêmios individuais, a chuteira de ouro, a bola de ouro. Então ele veio com esse discurso, mas sim, me pareceu um Vinícius Júnior muito tenso e talvez seja o reflexo e a materialização do que a gente diz da tensão, do nervosismo de uma estreia em qualquer competição, ainda mais numa Copa do Mundo. A gente agora, né, já vive a expectativa dessas últimas horas, porque a seleção brasileira está reunida desde o dia 27 de maio na Granja, já fez 2 amistosos, se despediu do torcedor no Brasil com o melhor clima possível. E aí, depois que os dias vão passando aqui, é claro que vai gerando essa ansiedade, essa expectativa. A Copa começou, dessa vez a seleção vai estrear cedo na competição, né? Praticamente 3º dia de Copa, e o Brasil vai fazer a sua estreia, e fica, né, uma grande dúvida do que o Brasil de fato vai conseguir apresentar depois de um ciclo tão conturbado, onde se perdeu muito tempo, onde se testou muita coisa, rodou treinadores entre interinos e efetivados, mas que de fato não era o pensamento inicial, até se chegar ao Ancelotti, que acabou de completar um ano no comando da seleção brasileira. A gente viu um recorte de 12, 13 jogos, que é muito pouco, tanto para analisar, quanto para ele até, né, conseguir fazer algumas observações. A gente sabe que algumas posições ele acabou fazendo escolhas mais intuitivas, porque ele não ia ter tempo de, a fundo, né, avaliar outros nomes. Ficaram nomes pelo caminho a serem testados, e aí é claro que fica essa expectativa do que de fato o Brasil vai apresentar em campo. Vou te colocar na saia justa. Opa! Você acha que amanhã a gente vai sofrer mais, ou vai ser um jogo duro e a gente vai conseguir administrar bem essa pressão? Eu acho que vai ser um jogo bem duro. Acho que vai ser um jogo bem duro, um jogo muito disputado, de muitas batalhas, de muitos duelos individuais. Quem vai sofrer mais, o Brasil ou o Marrocos? Eu tendo a achar que vai ser o time do Marrocos, porque acho que o Marrocos, que está com uma postura mais agressiva, eu acho que ele vai respeitar um pouco mais o Brasil.
mas eu acho que é um jogo muito duro e com muitas armadilhas, muitos perigos para o Brasil. E, curiosamente, com o técnico do Marrocos, o técnico do Marrocos, o Mohamed Ouabi, ele é um dos poucos técnicos que tem menos tempo de trabalho do que o Ancelotti. Porque o técnico, o antigo Regragui, foi demitido no início do ano. Até no sorteio da Copa, o Regragui foi quem deu entrevista lá em Washington. Demitido não, ele entregou o cargo por conta das cobranças. Então, o técnico do Marrocos é um dos poucos técnicos dessa Copa, talvez o único que o Ancelotti vai enfrentar, que tem menos tempo no cargo do que o próprio Ancelotti. Os outros todos, tem o Deschamps, que tem 14 anos no cargo. Outros têm 6, 8, 5, 4, 3 anos e meio. Então o Ancelotti tem esse ponto contra ele, e o desafio é justamente encurtar esse tempo de um ciclo que para o Ancelotti só teve um ano, Monique. Bom, é isso. Para não dizer que a gente passou esse vídeo inteiro sem falar de Neymar, o Ancelotti falou na entrevista coletiva que a expectativa é que o Neymar na próxima semana possa fazer trabalhos com o grupo. Todo mundo vai ficar esperando isso, né? Nesse momento o Neymar é dúvida para o jogo contra o Haiti, e a gente vai precisar aguardar passar esse jogo e a semana de treinos começar para ver se de fato vai se cumprir o que disse o Ancelotti, se o Neymar vai começar a ir a campo e iniciar trabalhos com o grupo. Eu ia pedir um palpite para ele para esse jogo, mas quem quiser ver o palpite dele tem que assistir os convocados, porque lá estão fazendo o bolão, né? Então o palpite ele vai dar dentro do convocados. Aproveito para convidar a galera para nossa programação especial desse sábado de estreia do Brasil. Começamos com live do André Henning, que horas? 8 da manhã, logo depois na sequência convocados com o comando da Tainá Espinosa, depois o nosso de placa, que está todo mundo acostumado já, e a partir das 3 horas da tarde, no horário de Brasília, já estaremos ao vivo aqui do Match Life com o nosso radar do Hexa aí, gente, a contagem regressiva mesmo para começar, todo mundo no clima, em busca do Hexa Campeonato. Amanhã começa a jornada do Brasil. Trava aí no YouTube da TNT Esportes que você vai ser feliz. Beijo para vocês. Valeu.